Olá, bom dia a todos. Ora bem, calhou-me o último capítulo também, que por acaso é mesmo o último capítulo do livro e que por acaso é um dos temas, por assim dizer, preferido. Aqui no livro traduzido para português tem aqui dois títulos, tem um título e subtítulo. Capítulo 10 fala acerca de Deus é soberano, o Deus de infinito domínio. Este é um tema que me... como é que eu ia dizer? Encontrar a palavra certa. Eu gosto muito deste tema, porque esta ideia de que Deus tem domínio infinito, mas que eu gosto mais de dizer que Ele é soberano, é muito difícil. É difícil de entender e mais difícil é de confiar, conforme a autora diz neste livro. E eu concordo plenamente com ela. Porquê? Quando esta palavra soberano ou de soberania vem à minha mente, quando eu estudo que Deus é soberano, lembra-me sempre de um rei. E o rei é aquele que tem todo o domínio. E é ele que dita as regras do seu reino. E ele é soberano. Nós podemos, como seres humanos, dar as voltas que quisermos, mas Ele continua a ser soberano. É Ele que é o Rei e não nós. Então, eu vou só dar um resumo daqui do último capítulo do livro, sem entrar muito, não quero entrar muito nas minhas palavras, mas vou só falar um pouco aquilo que a autora escreveu. Diz assim: a omnipotência de Deus mostra que não há limites à sua capacidade de agir. Mas a soberania de Deus afirma que não há limite à sua autoridade para agir. Nós já vimos anteriormente que Deus é omnipotente, ou seja, Ele é Deus de todo o poder e Ele pode todas as coisas. Mas o poder de todas as coisas não é suficiente sem esta característica do seu caráter, do seu ser, que é ele ser soberano. É que ele tem a autoridade para fazer aquilo que ele tudo pode fazer. E isto é tremendo. E, portanto, ele é o único qualificado para ocupar o trono. Porque ele tem todo o poder e toda a autoridade para o fazer. E este lugar de trono, a autora refere como lugar de adoração e de celebração, mas também é um lugar de temor, de tremor e de reverência, porque Ele é Rei. Ela diz assim: como Pai, devemos adoração a este Deus. Como Rei, devemos total fidelidade, total lealdade. No entanto, ela nos adverte, no curso da história humana, a total submissão a uma autoridade terrena normalmente acaba em abuso. Quem tem, supostamente, toda a autoridade terrena, normalmente acaba por abusar dos seus súbditos, daqueles a quem é devida a submissão. Mas conforme hoje já ouvimos aqui, a Salomé a dizer que Deus é bom, Deus é puro, e tudo o que Ele diz e tudo o que Ele manda fazer não tem segundas intenções, não tem esquemas nem maldade por trás, porque Ele é puro e Ele faz o bem. Ele é bom e Ele faz o bem. Como já foi referido, e a autora reitera, o poder é um meio para efetuar mudança e a autoridade é o direito de o fazer. Jesus, e ela dá o exemplo, que Jesus perante Pôncio Pilatos disse: nenhum poder terias sobre mim, se do alto não te fosse dado.
Pôncio Pilatos teve o poder de condenar Jesus, porque Deus, que é a autoridade, lhe deu esse poder para o fazer. E quanto é que Deus controla? Esta é a nossa pergunta diária. Quanto é que Deus controla? Algumas coisas, a maioria das coisas, Deus controla tudo. Deus controla tudo. Eu não sei se esta palavra existe, mas eu escrevi aqui assim esta frase. A sua ilimitação em todas as áreas aponta para a sua soberania sobre todas as coisas. E eu quero ler com vocês, acho que vou até, em vez de abrir a Bíblia, vou abrir aqui no livro. Ou não, ou abro mesmo na Bíblia, que é mais fácil para mim, porque eu não li em português e então não sei bem onde é que estão as coisas aqui no livro. Mas vou-vos ler em Jó 42. Jó 42, versículo 2. Se calhar é um dos versículos... O livro de Jó é um livro tão complicado que acho que só há 4 versículos que são citados de Jó pelos crentes no mundo inteiro. E este será um deles, em que Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isto hoje estou mesmo bem. Está vivo. Ok. Então, agora há um paradoxo nesta soberania de Deus, neste infinito domínio que Deus tem. E a autora diz que Deus trabalha ativamente através da nossa obediência, mas Deus também trabalha passivamente através da nossa desobediência. Deus trabalha ativamente através da nossa obediência. Por exemplo, Jesus Cristo foi obediente em tudo. E Deus sempre trabalhou ativamente pela obediência de Jesus. Jonas, já por outro lado, todos nós, ou a maior parte de nós, sabe que ele desobedeceu. E Deus disse: vai para ali, vais a Ninive, vais pregar arrependimento àquele povo, e Jonas foi exatamente no sentido oposto. Não vou. Até ao ponto que ele teve de ir para o fundo do mar, teve de ir para a barriga de um peixe, e Deus foi pô-lo mesmo na costa de Ninive, cuspiu lá na costa de Ninive, porque Deus trabalha passivamente através da desobediência. Sabe que os ninivitas tinham esta crença de que o Salvador, o mensageiro da salvação, seria homem-peixe. Então não é por acaso que Deus aproveita a desobediência de Jonas para o pôr dentro da barriga de um peixe e cuspí-lo na costa de Ninive. Que só aí os habitantes de Ninive já ficaram em alerta. Dizem assim: vamos ver o que é que este homem quer dizer. Porque havia também, historicamente, que eles eram canibais. E então havia um risco que Jonas corria de vida. Então Deus trabalha passivamente através da nossa desobediência. Não é um aval de dizer: então se tudo vai dar certo, Deus vai fazer a vontade, então vou ser desobediente. Não é assim que funciona. Mas a soberania divina e a responsabilidade humana andam de lado a lado. Isto é quase um paradoxo. É difícil de entender como é que Deus, tendo todo o domínio, permite a responsabilidade humana, permite que o ser humano tenha vontade própria. Ele abre o nosso coração à sua palavra, à sua verdade, e depois deixa-nos a vontade de decidir se queremos segui-lo ou não. Agora a autora coloca esta questão: quão prometidos estamos nós com o mito de autossoberania? E nós pensamos: eu cá não. Mas ela começa logo por mandar abaixo a nossa mania de que não estamos neste grupo de mania que podemos todas as coisas. Como dizia a Salomé: eu tenho mais um bocadinho de força, eu consigo. Eu, não é? Eu. Então,
ela começa por anotar a nossa autossoberania em querer controlar os nossos corpos. Não é? Temos a chamada de sermos bons mordomos daquilo que Deus nos dá, e o nosso corpo foi algo que Deus nos deu e devemos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa higiene, tudo isso, mas até que ponto é que deixamos de ser mordomos para passarmos a ser idólatras e não saímos do ginásio ou não saímos de uma dieta rigorosa de X de calorias ao ponto de que algumas pessoas entram em doenças como a anorexia ou a bulimia para manter aquele controle do seu corpo. E como é que eu identifico que eu passei da mordomia do meu corpo para a idolatria do meu corpo? E isto basicamente é em tudo, não só do nosso corpo, mas o controle das nossas posses e enfim, identificando o impacto que este assunto tem no nosso tempo, nas nossas palavras e sim, nas nossas carteiras. O dinheiro que nós investimos, naquilo que investimos, mostra se nós estamos a ser mordomos ou se estamos a ser idólatras daquela coisa. Tentamos controlar as nossas posses, não queremos perder nada, até muitas vezes nos tornamos avarentos porque eu não vou dar porque posso não ter daqui a um mês, portanto eu vou guardar para ter, vou aqui. Não, eu estou a ser sábio, estou a juntar, porque é para... Não é? Mas até que ponto passa de mordomia para a idolatria das nossas posses, onde guardamos demais, onde temos demais? Como aquele homem que teve uma colheita tão grande que ele diz assim, ele não disse assim, bem, eu vou ver quem são os pobres que necessitam da minha ajuda. Ele disse, não, eu vou destruir estes celeiros e vou construir maiores e guardar para mim. Não é? Bem, terceiro, controlar os nossos relacionamentos. Os conflitos de relacionamento estão sempre ligados ao controle. E quando eu li isto pela terceira vez ou quarta vez, conflitos de relacionamento estão sempre ligados ao controle. Temos sempre a mania de querer ter a última palavra. E é fácil de ver que de pequenino isso acontece. Nós dizemos, shh, e ainda diz, não é? Desde pequenino. Onde é que está? Digam-me, onde é que está? Onde é que está que é para eu fugir? Não terei a última palavra, serei a primeira a fugir. Ora bem. Então, ou então temos aquela situação em que, por exemplo, em casa, e é mais fácil de reconhecer isto em casa, é à minha maneira. É à minha maneira. Eu, quando me casei, tinha muito essa mania. Tão burra. O meu marido não podia entrar na cozinha porque as panelas tinham que ser arrumadas no armário à minha maneira. Deixou entrar na cozinha e arrumar à maneira dele, antes ele do que eu. Ai, nós perdemos tanto quando queremos ter a mania do controle. Meu Deus. Ai. Houve ela reporta uma amiga que dizia que quando era para separar a contenda entre dois irmãos, entre dois dos filhos, ela em vez de perguntar assim, como nós temos a mania, quem é que começou? Ela perguntava, quem é que está a ser o mais gentil? Não é? Muda a nossa maneira de pensar e de agir. E em quarto lugar, nós queremos controlar as nossas circunstâncias. Sabe aquelas pessoas que querem controlar as circunstâncias e então tentam precaver-se para cada contingência. Aquela cabecinha nunca para. Isso é a frase habitual que está na cabeça das pessoas que querem controlar as circunstâncias à volta. E se nós podíamos pôr isso em montes de coisas. Por vezes, não. O meu filho não vai para o parque, porque e se ele cai, escorrega
e parte a cabeça. Não, o meu filho não vai a tal sítio com os amigos porque e se... Não é? Não, tantas coisas nós podemos pôr. E depois há certas pessoas que levam ao extremo e que desenvolvem rotinas e rituais dos quais dependem para ter paz mental. E aí falamos de comportamento obsessivo-compulsivo. E quantos de nós temos isso, mas não damos conta? Não é? Ela fala sobre passar pelo um quadro e não deixar de endireitar. Porque se passar, notar que está torto e não endireitar, aquilo fica. O controle. Então, se eu não posso e não consigo controlar estas coisas, sobre o que é que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre os meus pensamentos. E quando eu controlo os meus pensamentos, quando eu controlo aquilo que eu penso, eu controlo a minha atitude diante das circunstâncias, diante do meu corpo, diante das minhas posses, diante dos meus relacionamentos. Uma vez eu estava a estudar sobre perdão e eu cheguei a esta conclusão, o Espírito Santo colocou esta conclusão em mim, é que nós não conseguimos ter boa atitude de quem pensamos mal o tempo todo. Quando eu penso mal de uma pessoa, aquela pessoa é assim, aquela pessoa teve esta atitude, aquela pessoa é assim de caráter, aquela pessoa é assim, ela fez isto porque aquele outro. Eu nunca vou conseguir dizer bem, relacionar-me bem com essa pessoa quando os meus pensamentos acerca daquela pessoa são maus. É impossível ter uma boa atitude para uma pessoa de quem eu só penso mal. Por isso também é difícil ter uma boa atitude, por exemplo, quando nós falamos para connosco, se nós só pensamos mal de nós próprios, não é? Portanto, os meus pensamentos, controlando os meus pensamentos, controlo a minha atitude. Quando eu controlo a minha atitude, controlo as minhas palavras. E ao controlar as minhas palavras, eu controlo as minhas ações. E de tudo isso, eu tenho o poder dado por Deus para controlar. E eu queria finalizar, indo aqui mesmo ao livro. Lendo-vos o último parágrafo do livro. Ela fala, logo no início deste capítulo, que as boas histórias têm sempre um rei que é suposto estar no trono, mas que não está, e toda a história é de como aquele rei vai conseguir ir para o seu lugar legítimo e no final diz assim: os melhores contadores de história da minha infância se valiam de uma fórmula de sucesso. Toda história verdadeiramente boa faz eco à melhor história de todas. A Bíblia narra a história de um rei cuja reivindicação ao trono é reconhecida desde o começo, mas cujas majestade e autoridade são apenas apreendidas por completo. Mas cujas majestade e autoridade são apenas apreendidas por completo nas páginas finais, quando o vemos, enfim, coroado e reinando. Sua fiel declaração anunciada do trono é esta: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. E agora a minha passagem preferida. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. E tudo o que lhe agrada é para o nosso bem. Amém?